Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre o batismo. Muito se discute a respeito do batismo. Discute se é correto batizar crianças, se discute se o batismo tem que ser realmente por uma imersão nas águas, ou seja, um mergulho, e também se discute o fato de que só é salvo quem é batizado. Bem, mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal que não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, deixa o like, também deixa o seu comentário aí embaixo e também, para quem quiser dar sugestões de vídeo, pode também escrever aí embaixo. Bem, as questões que eu falei anteriormente geralmente são as questões mais comuns que as pessoas se perguntam quando falam desse assunto batismo. Porém, devemos entender que para todos esses questionamentos que eu citei anteriormente, existem argumentos que às vezes defendem ele bem, mas também tem outros argumentos que a gente pode não defender. Por exemplo, sobre o batismo de criança, nós temos na Bíblia relatos de que várias famílias em massa foram batizadas, e com certeza no meio dessas famílias existiam crianças, até mesmo recém-nascidos. Portanto, a probabilidade disso ter acontecido é enorme. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia mostra isso pra gente, ela demonstra em outros exemplos que o batismo deve acontecer apenas por motivo de escolha, ou seja, a própria pessoa deve escolher se batizar. E com isso dito, eu também devo informar que também na Bíblia não tem nenhum exemplo claro de batismo infantil. Bem, agora quando vamos falar sobre a forma com que deve ser feito o batismo, a discussão fica entre tem que ser um mergulho ou um pouco de água na cabeça, por exemplo, já bastaria. Bem, a discussão sobre isso envolve a própria raiz da palavra batismo. Essa palavra vem do grego baptizo, e aí, pela interpretação de alguns, falam que o baptizo, que é o grego de onde originalmente a palavra vem, significa imergir e mergulhar. Sendo assim, nesse caso, teria que ser imergir nas águas, ou no caso mergulhar, né? Que dá no mesmo. Porém, tem outras pessoas que falam que o significado dessa palavra também inclui outra coisa. No caso, inclui lavar-se ou molhar-se. E a outra pergunta que as pessoas se fazem é: para ter salvação, tem que ter o batismo? Bem, na Bíblia mostra que Yahshua falou que aquele que crê e for batizado será salvo. No entanto, dito isso, ainda tem outro questionamento. Por exemplo, e o ladrão do madeiro que foi morto ali ao lado do Mashiach, que é o Messias no caso? Mas embora tudo que eu falei até então, nós precisamos entender o real significado e propósito do batismo. Na Bíblia, a gente só vê o relato do batismo a partir do Novo Testamento. Não tem nenhum relato no Antigo Testamento sobre isso. O batismo é conhecido por nós, lá na parte do Novo Testamento, através de João Batista. Mas mesmo que isso signifique que anteriormente, no caso no período do Velho Testamento, não houve batismo, devo deixar claro que os hebreus, ou judeus no caso, já tinham um breve entendimento sobre o que era o ato de se batizar. Pois dentre eles, de certo modo, eles sabiam que esse batismo seria um sinal da vinda do Mashiach. A gente pode perceber isso quando, por exemplo, na Bíblia, mostra que alguns, vendo o João Batista batizar as pessoas, questionavam, perguntavam a ele se ele mesmo não era o Mashiach, o enviado. Mas ao mesmo tempo, o próprio João Batista se questiona se ele mesmo não deveria ser batizado por Yahshua. A Bíblia nos mostra que o João Batista ele veio para preparar o caminho para o Filho do Homem, e com isso
já começar a preparar as pessoas para receberem de bom grado tudo que seria lhes dado, né? Toda a pregação, toda a salvação que é nos dada de graça, tá? Lembrem-se disso. A salvação foi nos dada de graça. E aí então, por meio da sua vontade, as pessoas deveriam se arrepender e querer mudar de vida. E aí, quando essa decisão era tomada, as pessoas tornavam isso público no ato de se batizar. Era como se fosse um testemunho. E assim a sua decisão por fazer aquilo era vista por várias pessoas que estavam ao redor do local ali, né, no Rio Jordão, onde João costumava batizar as pessoas. Quando o Messias foi batizado por João, na Bíblia mostra que na hora que isso aconteceu, o céu se abriu e todos ali puderam ouvir a voz de Iau, o seu pai, o Altíssimo, e dizia: Tu és o meu filho amado, a quem tanto me dá alegria. Ao fazer isso, ele acrescentou um significado a mais no ato de se batizar. A partir desse momento, o batismo significaria para nós o seguinte: arrependimento dos nossos erros e, por fim, a ressurreição para uma nova vida. Mas no caso, para as outras pessoas, isso significaria nosso testemunho público de que nós aceitamos a mudança em nossas vidas e não negamos o Filho do Homem, aquele que nos ensinou todas essas coisas e deu, claro, significado ao ato de batismo. Bem, sabendo de tudo isso, vamos voltar às questões. Uma delas: o batismo infantil seria correto ou não? Bem, a gente sabe que a criança não tem entendimento do significado do batismo, certo? Às vezes até para um adulto entender acaba sendo difícil. E também a criança não tem o arrependimento, ela não tem do que se arrepender, pois ela não está em pecado, ela é uma criança, ela é pura, né? A Bíblia até fala que para entrar no reino dos céus, né, a gente tem que ter um coração feito de uma criança. Então, dito isso, será que o batismo infantil se encaixa em tudo que eu disse anteriormente? Bem, aí fica o seguinte: batizar um recém-nascido como uma forma de compromisso por parte dos pais é válido. Isso até a gente pode comparar, por exemplo, com o que várias igrejas fazem, que é a apresentação de crianças no altar. Então seriam coisas equivalentes, dar aquele batismo lá molhando a cabeça do bebê ou apresentando, no caso. Mas eu devo ressaltar que ambas as formas, no caso, seriam um compromisso dos pais, ou seja, que eles estariam se comprometendo a educar, a ensinar aquela criança nos caminhos da palavra. Só que, embora válido nesse sentido, no sentido que o Messias ensinou, não seria válido. O batismo que Yahushua, o Messias, ensinou, ele só é possível, na verdade, com arrependimento e entendimento. Essas duas coisas, arrependimento e entendimento. Então, nenhum desses atributos pode estar em uma criança, porque ela não tem do que se arrepender e ela não tem o entendimento. Portanto, o ato de apresentar ou batizar uma criança, ele é válido, repetindo aqui, é válido como um compromisso dos pais, mas ao passar dos anos, quando essa criança tiver o entendimento e o arrependimento, ela pode se batizar. Agora, voltando a outra pergunta também, qual é a forma que isso deve ser feito? Se é mergulhando ou apenas jogando água na cabeça, né? Como deve ser feito aí o método? Bem, para ser bem claro com vocês, isso não tem a menor importância. O método que será feito, seja molhando a cabeça ou realmente tendo um mergulho, isso não importa tanto. O que realmente importa nessa hora é o motivo que te levou àquela escolha.
Então, independente do método, tem que ser verdadeiro, tem que ser de coração a sua escolha. E assim o que fica válido em resumo é a fé da pessoa. Bem, ainda temos mais uma pergunta em aberto, que é: para ser salvo, tem que ser batizado? Bem, a Bíblia nos dá um exemplo de uma pessoa que foi sim salva, mas não foi batizada. No caso, é o ladrão que morreu no madeiro ao lado do Messias. Ele foi salvo, mas ele não foi batizado. Mas claro que também devemos prestar atenção no contexto de toda aquela situação ali, no contexto histórico, certo? E analisando isso, fica claro que o mesmo não teve tempo para que se batizasse. Ele só teve tempo realmente de se arrepender. Ele não teve tempo de provar aquilo pelo batismo, né? Ele estava em podemos dizer que um leito de morte, né? Ele estava ali em uma condenação, sendo morto ao lado do Filho do Homem, o Todo-Poderoso, certo? Mas, dito isso, nós podemos tirar uma conclusão bem básica e bem simples disso, que é: isso foi o quê? Uma exceção, certo? Então, em nossas vidas, pode acontecer diversas situações em que também acontecerão exceções. E assim, por exemplo, acontecendo porventura uma exceção, imagina que no nosso cotidiano atual, a gente também passaria por uma situação semelhante, onde não teríamos nos batizados, mas a gente seria salvo. Por exemplo, em alguns filmes evangélicos, até por exemplo, nós vemos claramente, até na vida real, né? São filmes geralmente espelhados, né, em fatos da vida real, em que pessoas aceitam o Messias no seu leito ali de morte ali. Às vezes ela se arrepende, né, de tudo que ela pode ter feito durante a vida dela, e ela também, do mesmo modo que o ladrão não teve tempo, ela também não tem, mas ela vai ser salva. Isso nos mostra que a salvação não é do batismo. A salvação é a nossa fé em Yahusha, que é o filho de Yahweh, aquele que a gente chama de Deus, certo? Bem, o batismo é um mandamento ensinado pelo Filho do Homem, o nosso Messias, e esse mandamento é para quem já foi salvo. E isso é uma consequência da nossa fé. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta agora que talvez você possa se fazer. A pessoa pode se arrepender apenas no momento do batismo? Bem, a resposta é sim, ela pode. Porque se no momento do batismo dela o Espírito Divino cair sobre si, ela verdadeiramente está sendo batizada. E às vezes a gente não recebe isso anterior ao batismo. E isso é o que muitos chamam do famoso batismo do Espírito Santo, que eu chamo de Ruá. E é assim que se fala no hebraico. O Espírito, ou o sopro da vida, se chama Ruá. Com isso, devemos observar ao mesmo tempo que tem pessoas que se batizam mesmo sem estarem salvas, ou seja, não estão andando verdadeiramente no caminho correto, porque ela não se arrependeu, não mudou verdadeiramente e está com a vida do mesmo jeito, mas foi se batizar, ou foi apenas tomar um banho, digamos assim. Para ela, isso significa apenas isso, pois a partir do momento em que ela não tem a capacidade de cumprir as coisas que são exigidas, ou seja, a mudança de vida, arrependimento, viver nos caminhos corretos, se ela não consegue cumprir nada disso, aquilo para ela realmente foi só um banho. E aí, portanto, não adianta a pessoa simplesmente querer se batizar, fingir para as outras pessoas que mudou ou que se arrependeu, se ela realmente não fez isso. Ou seja, se ela apenas tomou um banho ou se alguém jogou água na cabeça dela, não vai mudar em nada, porque o que ela realmente deveria ter feito, ela não fez.
se arrepender e ter fé. Mas aí tem outra pergunta. Se porventura no futuro essa pessoa realmente for mudar, for se arrepender e for andar nos caminhos corretos, ela vai ter que se batizar de novo? Não. Ela apenas precisa praticar tudo aquilo que ela deveria ter feito antes e assim vivificar aquele ato verdadeiramente agora, no momento atual em que ela tomou essa decisão. E assim ela vai estar justificando aquele batismo nela mesma. Se você aceitou o Messias, Yahshua, como seu único e suficiente Salvador, por que você não torna essa decisão pública? Embora que ele não traga a salvação, não perdoe pecados, não torne você uma pessoa mais santa e nem uma pessoa mais amada pelo Pai, mas demonstre que de maneira alguma você se envergonha da sua fé naquele que veio aqui na terra, morreu por mim e por você. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Peço que, por favor, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative aí esse botãozinho vermelho no inscrever-se. Deixa também ativo o sininho, que é muito importante para vocês receberem as notificações de quando sair vídeo novo no canal. Deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Se quiser, também pode deixar sugestões para vídeos futuros. E também me sigam nas outras redes sociais que eu vou deixar passando aí na tela logo mais. Então, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau!